Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gente de Fé, aqui na TV Canção Nova. Neste programa nós ouvimos os testemunhos daqueles e daquelas que Deus agiu na vida concretamente. O testemunho, ele nos enriquece, o testemunho, ele nos faz aumentar a nossa fé. Por isso, nós bendizemos a Deus pelos seus feitos e pela sua graça. E hoje nós acolhemos aqui no nosso programa a Maria das Graças, que veio testemunhar a sua vida, a sua história conosco. Bem-vinda, Maria. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Amém. Que bom tê-la conosco para partilhar os feitos de Deus na tua vida, tá bem? Tá bem, Padre. Conta pra gente um pouco, por favor, da sua infância, da sua família, da sua origem, de onde que você é? Então, Padre, eu sou da Bahia. A minha mãe teve 5 filhos e eu sou a caçula desses 5 filhos. E a história da minha mãe foi uma história bem sofrida, de muitos sofrimentos e lutas. A minha mãe, ela casou e ela teve 2 filhos nesse primeiro casamento. Só que o marido dela era muito ruim. Batia nela, maltratava, e um belo dia ela cansou e falou que não queria mais aquela vida para ela. E aí ela foi, na Bahia era muita luta, né, Padre? Vida muito pobre, muito sofrida, minha mãe lavava roupa para fora. E aí minha mãe começou a se prostituir. Então ela teve mais 4 filhos, mais 3 filhos. Cada um tinha um pai. E eu fui uma dessas, a mais nova, a caçula. Só que eu era muito pequena, então eu não entendia eu não sabia o que minha mãe fazia e nem percebia nada. Para mim era tudo normal. Ela lavava a roupa para fora e minhas irmãs cuidavam de mim. Como eu era muito pequena, eu não entendia nada. Depois que eu cresci, foi que eu entendi sobre a história dela, né? Que minha irmã nem foi a minha mãe que contou, a minha irmã que me contou, né? Que a minha mãe vivia essas histórias de prostituição. Então, cada um filho era de uma pessoa. E eu fui fruto também disso. E aí, depois, já grandinha, que eu consegui perguntar e ela me contou, né, a história. Então, ela engravidou e me teve. Segundo ela, né, o meu pai tinha prometido que ia ficar com ela e tudo. E aí, um belo dia, ela estava aqui, acho que com 7 meses, 6 meses de gravidez. Uma pessoa chegou na casa dela e falou para ela: Araci, sabe quem vai casar amanhã? Ela: não, o José. Aí meu pai estava com ela e estava com o casamento marcado com a outra pessoa. Aí desse dia, ela falou que não quis mais saber dele e rompeu, aí acabou, né? Só que aí ela estava grávida, eu nasci. Aí minha mãe disse que quando eu nasci, ela sofreu muito, ela não conseguia. A parteira via, sentia dor e eu não nascia. E aí ela falou que chegou uma certa hora, ela já não estava mais suportando aquilo. Ela passou o dia inteiro com dor e a parteira vinha, só que a parteira falou que eu estava virada, eu não sei bem como que é. E naquela época não tinha médico, né, Padre? Era só para quem tinha dinheiro, né? Como ela não tinha, a parteira falou que não tinha o que fazer mais. Isso foi o dia inteiro. Aí à noite ela falou que estava numa agonia, ela não aguentava mais. Aí ela começou a chamar a Nossa Senhora. Aí ela pediu para Nossa Senhora que ajudasse ela a ter a criança. E que se fosse menina, ela colocaria o nome de Nossa Senhora das Graças. Em honra a Nossa Senhora das Graças, ela colocaria meu nome, Maria das Graças. E aí ela disse que não sabe explicar, Padre, se ela adormeceu, o que aconteceu. Ela só se lembra que aí do lado da cama dela, ela viu uma mulher com um manto azul, de branco com um manto azul. E ela viu ela passando a mão na barriga dela. Aí ela disse que na hora que ela passou a mão na barriga, ela sentiu uma dor muito forte. E ela gritou, pediu para minha irmã chamar, ela se assustou, pediu para minha irmã chamar a parteira. E aí quando a parteira chegou, eu já tinha nascido. E a parteira também não consegue explicar, mas foi Nossa Senhora, hoje eu sei que foi. E aí minha mãe colocou meu nome Maria das Graças, em homenagem à Nossa Senhora das Graças. Eu nasci tudo bem. Depois de uns dias, ela
começou a perceber que eu não conseguia fazer xixi. E eu chorava, ela passava a mão, ela disse que tudo inchado. Ela fez outra promessa para Nossa Senhora, para que Nossa Senhora ajudasse para que eu conseguisse fazer xixi. Que ela ia me deixar 15 anos sem cortar o cabelo. Ela fez a promessa, mas quem acabou pagando fui eu. Aí, graças a Deus, ela falou que logo depois também eu comecei a fazer xixi. E aí ela fez essa promessa, só que ela não deixava eu cortar o cabelo de jeito nenhum. Não podia. E eu fiquei 15 anos parada sem cortar o cabelo. O dia que eu fiz 15 anos, no mesmo dia eu tirei a foto do jeito que ela queria que eu tirasse a foto, um cabelo, né, grande, e colocasse a foto aos pés de Nossa Senhora das Graças, que lá onde a gente morava tinha uma igreja de Nossa Senhora das Graças. Eu fiz isso, mas saí da igreja, corri e fui cortar o cabelo. Porque as crianças zoavam comigo, né, padre? Eu tinha que estar sempre de trança, porque o cabelo era muito grande. Chegava até onde o teu cabelo? Aqui assim. Aí eu cortei, fiz a promessa, cumpri a promessa que ela fez e cortei o cabelo. E aí, antes disso, quando eu tinha 9 anos de idade, a gente era muito pobre. Então a minha mãe pegou e me deu para eu ir morar com uma mulher. Para poder, ela falou, você vai, fica com ela, porque aí você tem comida, tudo. As coisas. E eu fui, só que era uma outra cidade. Mas eu tinha, padre, 9 anos, eu era uma criança. Meu Deus. Né? Eu precisava da minha mãe. E eu fui para essa cidade com essa mulher, só que chega lá eu ficava pedindo ela para vir embora, passou 1 ano, passou 2, eu não via minha mãe. Então eu pedia para ela, né, eu quero ir para mim, eu quero ver minha mãe. Ela não deixava, porque ela sabia que se eu viesse eu não ia voltar. Né? Então, ela não deixava. E eu fiquei lá anos e anos sem ver minha mãe. Chorava à noite, chorava muito, porque sentia saudade da minha mãe, dos meus irmãos. E ela não me levava para ver meus irmãos, nem a minha mãe. E aí, uma vez, eu estava lá, e aí eu me tornei empregada dela, empregada da casa. Empregada, uma criança, fazia tudo. Eu voltei para a casa da minha mãe, eu tinha 13 anos. Com 13 anos, aí um dia ela... a gente vai passear, vou te levar para sua mãe. Eu queria levar minhas roupas, ela não deixou levar minhas roupas. Ela sabia, né, que se eu fosse eu não ia voltar. Aí eu fui, só que eu cheguei lá, eu contei para minha mãe tudo. Minha mãe falou que chorava muito, com saudade de mim. Mas mesmo assim, minha mãe quis que eu voltasse. E eu não queria voltar, padre. Falei, mãe, não quero voltar. Não, você vai voltar, não sei o quê. E aí, na hora de ir, eu enrolei, fiquei fazendo hora e acabei, quando eu cheguei lá, ela tinha ido embora. E aí eu não fui. E aí eu fiquei com a minha mãe. Aí logo depois disso, eu conheci o meu marido, o Ronaldo. O Ronaldo tinha, quando nós nos conhecemos, ele 2 crianças. Eu tinha 15, ia fazer 14. E eu tinha 13 e ele ia fazer 14. Sim. A gente começou a namorar, escondido da minha mãe. E começamos a namorar e minha mãe não sabia. Eu comecei a trabalhar em casa de família e comecei a namorar com ele escondido da minha mãe. E dentro de mim tinha um buraco muito grande, né, padre? Um vazio, a ausência do meu pai, né, a questão de não ter meu pai. E quando eu era pequena, eu ainda conseguia conversar com meu pai, era muito criança. Então, às vezes, minha mãe fazia questão de que eu fosse na casa dele, né? Então, eu ia até a casa dele, conversava com ele. Mas eu ainda eu não sabia de nada da história, né? Sim. Não tinha ciência ainda do que tinha acontecido. Então, eu ia, conversava com ele. Ele era casado, tinha os filhos dele, só que assim, os filhos dele tinham tudo e ele nunca me dava nada. Nem o nome dele tem no meu registro. E um dia eu fui à casa dele com a minha irmã ficou na porta para me levar e eu entrei. Quando eu entrei, o meu pai não estava. Estava um rapaz que é irmã da esposa dele. Aí esse rapaz, eu tinha o quê? Uns 6 anos. Esse rapaz pegou no meu braço e me puxou, queria me levar para o quarto. Eu comecei a gritar e fiquei assustada e saí correndo. Foi Deus que me guardou, padre, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí minha irmã estava na porta e falou, Graça, o que aconteceu? Eu não conseguia falar, saí correndo, chorando, fui para minha casa. Cheguei em casa e eu contei para minha mãe o que tinha acontecido. A minha mãe ficou muito brava, ela falou, eu vou procurar seu pai e eu vou tirar isso a limpo. Só que ali, padre, não sei o que aconteceu,
algo aconteceu dentro de mim, que ali eu já tinha uma distância com meu pai, aquilo ali me distanciou. No meu inconsciente, hoje eu entendo isso, né? Eu joguei tudo para ele. Ele não tinha culpa, mas dentro de mim ele era o culpado. Porque nunca me ajudou, nunca fez nada por mim, já tinha tudo isso, né? E aí aconteceu isso. Então eu não quis mais saber do meu pai. Depois desse dia eu não quis mais saber do meu pai. A minha mãe falava, você tem que ir lá, você tem que dar bênção pro seu pai, você tem que perdoar o seu pai. Eu falava para ela, eu não tenho pai, não tenho pai. Aí não quis mais saber do meu pai. Aí cresci, às vezes ele tentava se aproximar e eu não queria. Cresci, aí nunca mais fui na casa dele. Aí foi quando eu comecei a namorar com o Ronaldo, eu tinha 13 anos. Com 15 anos, eu engravidei. 15 anos, sim. Uma criança. Eu tinha 15 e ia fazer 16. E o Ronaldo tinha 16 e ia fazer 17. Os dois crianças. Duas crianças. Quando a minha filha nasceu, eu fiz 16 anos em junho e ela nasceu em dezembro. E quando eu engravidei, isso é interior da Bahia, né? Então, naquele tempo a gente nem televisão tinha. Então, não tinha noção, né, padre, de muita coisa. Tanto que o Ronaldo falava, não, a gente é muito jovem, a gente não faz filho. E eu acreditei, padre. E ali a gente acabou que engravidamos. Quando a minha mãe descobriu como eu trabalhava fora, eu tinha medo de contar para ela, não contei. Ela descobriu porque uma pessoa contou para ela, eu já estava com 3 meses, então ela não me bateu por conta disso, mas ela quis morrer. Ai, foi uma bênção de Deus. E aí a minha sogra, que também soube, a minha sogra, o que ela quis? Esconder o filho. Porque naquela época era assim, né? Engravidou, menina de família, vai ter que casar, né? Mesmo que ele era de menor. Sim. Se minha mãe fosse lá no juízo, tinha que casar. Aí essa foi a reação da minha mãe. Ela falou, o Ronaldo vai ter que assumir. Calma, mãe, ele vai assumir. Não, porque não sei o quê. E aí, se ele não assumir, eu vou pôr ele na justiça, ele vai ter que casar com você. Aí, nessa hora que eu precisei do Ronaldo, cadê o Ronaldo? A mãe do Ronaldo pegou ele, mandou para uma outra cidade, escondeu ele lá. E aí isso passou, que eu fiquei a gravidez todinha sem ver o Ronaldo. Mais uma vez, uma situação de abandono, né, pai? Sim. Já abandono pelo pai, depois me senti abandonada quando a minha mãe me mandou para casa, né, dessa pessoa, e depois abandonada pela pessoa que eu amava. E aí, um dia minha mãe andando encontrou o pai dele na rua, né? Aí o pai dele falou para minha mãe. Para mim, ela tinha falado que ele estava trabalhando na roça do tio dele. E eu acreditei. Só que aí o pai dele conhecia a gente que também, eles não eram casados. Minha história e a história do Ronaldo é iguais. Os sofrimentos, as lutas. De pais, mãe, filho de um e de outro, a mesma coisa. Sim. E aí o pai dele falou assim, eu não sou a favor do que o Ronaldo está fazendo, do que a Rosa está fazendo. A Rosa era a mãe dele. Por quê? Porque o Ronaldo está escondido na casa do meu filho, meu filho, em Vitória da Conquista. Aí minha mãe chegou em casa e me contou. Aí eu falei, mãe, eu não acredito nisso. Ela, eu falei pra você. Aí falou. Falei, não, mãe, tá bom. E sofrendo, mas não queria que ela percebesse, né, pai? Sim. Pro meu quarto, chorei. E aí eu entreguei tudo para Nossa Senhora. Eu não sabia, assim. A gente sempre foi católico, mas católico que nem na igreja ia, sabe, padre? Uhum. Minha mãe tinha muito fé em Nossa Senhora, mas era só isso. Ela nem a missa não ia. Você também não era de frequentar a igreja? Não tinha primeira comunhão, nada. Nem os sacramentos? Nem o sacramento, só era batizado. E aí, a nossa história, depois de um tempo, Ronaldo volta, mas depois ele vai de novo trabalhar, ele disse que ia trabalhar. E aí, minha barriga foi crescendo, e eu trabalhei uns 9 meses em casa de família. Eu parei uma semana e já a Rosali nasceu. Aí eu fui para o hospital, fui parto normal, tive a Rosali, ela nasceu bem, graças a Deus. E aí a minha sogra tinha conversado com o marido dela, que era o atual marido dela. A minha sogra, ela só teve menino, ela não teve menino, ela teve uma menina e morreu. Sim. E aí ela combinou com ele que ela ia, se fosse filha mesmo do Ronaldo, que ela ia olhar, ela queria para ela.
Aí ela chegou no hospital, foi me visitar. Aí olhou, a minha filha nasceu com o dedo torto, igual do pai, esse dedinho aqui. O dedo do mindinho. E as duas têm, padre, igualzinho do pai. Aí ela olhou, é filha dele mesmo, não sei o quê. Ai, Graça, eu combinei com o meu marido e a gente vai pegar ela para criar. Ela nem tinha conversado nada comigo. Eu falei, como é que é? Não vai. E eu, padre, eu não sei o que tinha comigo, assim, sabe? Mas tinha uma força em mim, que era Deus e eu não sabia. Aí eu virei para ela e falei assim, se seu filho não for homem suficiente para cuidar da filha dele, eu sou mulher, eu vou cuidar da minha filha. Mulher, 16 anos. E assim foi. Falei, não vou dar. E aí eu fui para casa, levei minha filha e com 30 dias que ela tinha nascido, eu já tive que ir trabalhar, porque eu tinha que dar comida para ela. Fui trabalhar. O Ronaldo foi ver a Rosali, ela já estava com 15 dias de nascida. Primeira vez que ele viu. Aí ele foi, viu tudo, e se encantou com ela. Mas a gente não tinha condições de morar junto, porque não tinha como pagar uma casa. Ele ficava na mãe dele, eu ficava na minha. Dando uma resumida aí na história. Aí a Rosali começou a crescer e a gente resolveu vir para São Paulo, os dois, com a cara e a coragem. Padre. E surgiu do nada, o desejo de ir para São Paulo, por causa de trabalho? Por causa de trabalho, porque ele não tinha trabalho, lá não tinha trabalho para ele. Para mim, só tinha em casa de família, ganhava uma merreca, padre, de domingo a domingo. Aí eu falei, não, vamos procurar uma vida melhor. E eu tinha irmãs que moravam aqui, né? Sim. E aí eu vim. Primeiro, a gente comprou as passagens para vir, aí eu liguei para minha irmã se eu podia ficar na casa dela, já com as passagens compradas. Aí minha irmã falou que não dava para ficar. Aí o Ronaldo teve que vir, um tio dele lá na Bahia, e aí esse tio dele comprou a passagem minha, porque não tinha onde eu ficar. O Ronaldo veio para casa da irmã dele e eu fiquei lá. E ele ia trabalhar para ver se conseguia um lugar para eu poder vir, porque a gente não tinha lugar para ficar os dois. Sim. Aí eu fiquei lá. Aí nisso, minha tia, depois de uma semana, minha tia ia vir para aqui. Ela falou, não, Graça, você vai e fica na casa da minha filha, que era minha prima. Eu vim com a minha tia. Quando eu cheguei aqui, que eu liguei para o Ronaldo, avisei, a irmã dele falou, não, a Graça, traz a Graça e vem para cá. E a irmã dele foi uma mão de Deus para nós, padre. Aí eu fui para a casa dela, fiquei na casa dela, só que aí, poucos dias eu já fui arrumar serviço, consegui um serviço numa loja, comecei a trabalhar, aí eu ia pegando a comissão, comprei um fogão, comprei um colchão, aí eu falei, não, a gente tem que ter o nosso lugar, não dá. Alugamos um quarto e cozinha, o Ronaldo também começou a trabalhar, fomos morar. Naquela época era 89, quando a gente veio para aqui, um frio, padre, um frio. Sai do Nordeste para Sudeste. A gente dormia, tinha só um colchãozinho que botava no chão e a gente dormia ali. Aí, nesse tempo, a minha prima e outra prima minha vinham para cá e era a oportunidade de trazer a Rosali. A minha mãe era muito apegada com ela, né? Porque ficou muito tempo com ela, minha mãe era muito apegada, a gente morava na casa dela. Aí eu falei, não, Ronaldo, eu preciso trazer a Rosali, né? Posso deixar ela lá. E aí pedi para essa minha prima trazer. A minha prima trouxe. A Rosali, ela tinha 4 anos de idade, né? Não ficou nem um ano longe da gente, ficou Sim. pouco tempo. Mas eu já quis trazer ela logo, trouxe. E nós começamos a nossa vida, padre. Quando a Rosali tinha 7 anos, eu tive a Thaís, que é a nossa segunda filha. Sim. Assim, a nossa história, a gente nunca tivemos muita coisa. Uma história bem simples, uma vida bem simples, mas a nossa casa sempre teve muito amor. Eu e meu marido, a gente nos amávamos muito. E a gente passou isso para as meninas. Então, assim, de abraçar, de beijar, de falar que ama, sabe? De sentar à mesa para comer. Uhum. E aí nossa vida foi criando forma. Depois de... Quando a minha filha mais nova tinha 9 anos, ela começou a ir para a paróquia sozinha. A minha filha mais velha começou a dar muito trabalho para mim. Se envolveu com amizade, mentia, falava que ia para a escola, e fui descobrir que ela não estava indo para a escola, e estava envolvida com o pessoal já da pesada, sabe? E aí começou outro sofrimento, né? Que aí a gente descobriu que ela estava envolvida com um monte de gente que não eram boas amizades, eu fiz de tudo para ela, não quis. Aí nisso a Thaís começou a ir para a igreja, e a Thaís começou a ir para a igreja com 9 anos. Sozinha, padre. Sozinha? Sozinha. Que vocês ainda não iam? Não íamos. Aí ela começou a ser coroinha da paróquia. E ela começou a falar, ai mãe, a gente precisa ir. Ai mãe, a gente precisa ir. Ah, Thaís, eu vou. Aí quando ela foi coroinha, eu fui. Mas assim, de vez em quando.
E aí, um dia, ela foi na comunidade, o pessoal tocou lá, ela gostou, ela foi na comunidade, começou a ir para a pastoral, para ajudar na pastoral. Só que ela tinha 9 anos, ela não podia ir para a pastoral, ela só ajudava na fazer as marmitas e voltava para casa, porque eles não deixavam ela ir distribuir junto, porque ela era muito pequenininha, né, muito novinha. Sim. Aí um dia ela falou, mãe, a senhora precisa ir lá na comunidade. Aí me convidaram para fazer o retiro de jovem. Aí eu estava passando por todo o sofrimento com a minha filha, que estava me dando muito trabalho. Eu fui, eu e ela, as duas juntas. Falei, então eu vou levar a Rosali. Mas eu fui vendidona, padre. Não sabia nem o que era renovação carismática católica. Fomos, isso em 2002. Fomos fazer o retiro. Aí, padre, eu cheguei lá, Jesus me pegou de jeito, padre. Eu vivia toda uma história de desamor, de abandono. Quando eu experimentei o amor de Deus, padre, eu olhei para o crucifixo e eu disse para Jesus, eu quero isso para mim, Senhor. Eu nunca tinha experimentado o amor de pai, né? E ali eu pude experimentar. E um amor que não me pediu nada, um amor que não me cobrou nada, apenas me amou, apenas me amou. Aquilo me encantou, padre. Eu chorei da sexta-feira à noite ao domingo, a hora que vim embora. Foi muito forte, muito forte. Eu fiquei impactada com o amor de Deus. Na minha cabeça não existia aquele amor, sabe? Você não tinha experimentado? Nunca tinha experimentado. E eu fiquei encantada. E aí no momento de Nossa Senhora, teve a pregação de Nossa Senhora, e eu sempre não ia à igreja, mas eu tinha um amor muito grande com Nossa Senhora. Porque eu sabia que Nossa Senhora estava na minha história desde o meu nascimento, né? E já tinha uns 13 anos que eu tinha perdido a minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, foi muito sofrimento para mim, padre. Porque já não tinha pai, né? E perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, foi uma dor muito grande. Então, assim, todo Natal, para mim, era muito difícil. Eu sempre fazia ceia, sempre tinha os presentes das crianças debaixo da árvore. Nem que fosse uma lembrancinha, tinha lá. Mas dentro de mim, chegava o dia de Natal, era uma solidão que doía a minha alma. E eu sempre chorava. E aí, lá no OPA, o encontro que eu fiz chamava o OPA, que é Unidos Orando pelo Amor. Na pregação de Nossa Senhora no domingo, a moça que fez estava ministrando a pregação, na hora da oração, ela estava com véu na mão. E ela colocava aquele véu em algumas pessoas. Sim. E aí ela colocou em mim. Padre, eu não sei o que aconteceu. Hoje sim eu entendo que foi um repouso, né? Mas na hora eu não entendi nada. Para mim, eu tive a sensação de que eu estava dormindo. Uhum. E eu estava no chão. Eu acordei ali no chão. Então, eu me vi em um lugar que era um jardim. Naquele jardim tinha um banco. E eu chegava ali. Quando eu chegava, estava Nossa Senhora de pé, olhando para mim. Aí ela apontava para minha mãe. Minha mãe estava sentada no banquinho, do mesmo jeito, mas ela não falou nada. Nada, ela só sorriu. Eu olhei para minha mãe, aí Nossa Senhora disse assim para mim, da sua mãe eu já estou cuidando. E agora eu vou cuidar de você. Eu serei sua mãe e vou te conduzir de agora para frente. E aí eu comecei a chorar. Quando acordei, eu estava ali, não entendi nada, não sabia o que tinha acontecido. Mas isso ficou marcado na minha história. E a partir daquele dia, padre, aquela tristeza que eu tinha em relação à minha mãe, sumiu. Eu não sentia mais aquela tristeza. Sentia saudade, né, a falta que ela me fazia, mas não aquela dor. E os meus natais, a partir dali, nunca mais foi um Natal de tristeza, com aquela dor que eu sentia. Sim. Nossa vida prosseguiu. Eu fiquei na comunidade, a partir do OPA não saí mais, falei, Jesus, é isso que eu quero, e começou meus processos de cura com Deus. A Rosali foi para o encontro, viveu o momento, mas não ficou. Eu fiquei e ela não. Ela continuou dando mais trabalho, mais trabalho, saía de casa à noite, se eu estivesse aqui conversando com alguém, ela corria, saía, fugia, eu não sabia onde estava, ia atrás, não encontrava. Foi uma luta muito grande. E um dia eu tinha um padre, tenho esse padre, o padre Ataíde, que é um
um homem muito de Deus, ele me ajudou nesse processo com ela, né? Rezava por ela e me orientava, me ajudou muito, Padre Ataíde. E aí, no dia da minha primeira comunhão, e comigo, assim, foi muito rápido com Deus, sabe? Ele foi muito rápido, Padre, eu não sei explicar. Sim. Naquele mesmo ano eu fiz primeira comunhão, naquele mesmo ano eu crismei. Tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano. No dia da minha primeira comunhão, foi o primeiro dia que ela sumiu. Eu ia fazer primeira comunhão no sábado, no domingo, na missa. E na sexta-feira de tarde, no final da tarde, ela sumiu. Eu estava em casa e quando eu procurei a Rosali, cadê? Não estava em casa. Saímos procurando, falei para a comunidade, todo mundo ficou procurando e ninguém encontrou a Rosali. No domingo, até as meninas, né, ficou preocupada eu não ir para a primeira comunhão, né? Mas eu falei, Jesus, eu vou. Eu preciso te receber. E foi, Pai. Que maravilha. Nós estamos acompanhando o testemunho da Graça, a Maria das Graças. Que história forte. Bendito seja Deus pela graça dele. Então não saia daí. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Maria das Graças, ouvindo, bebendo da graça de Deus por meio da vida dela. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé. Deus, ele sempre nos surpreende. Quando nós abrimos a nossa vida, o nosso coração a Ele, mesmo que estejamos passando pelas situações mais difíceis, Ele nos surpreende com a sua graça, com a sua presença, com o seu amor. Assim aconteceu com a Maria das Graças, que hoje está aqui conosco, testemunhando, falando das maravilhas de Deus, não é, Maria? Isso mesmo, Padre, isso mesmo. Nós escutávamos você dizer a respeito da sua filha, né? Que mesmo depois que ela fez aquele encontro, ela não permaneceu na igreja, ela sumiu e ainda no dia que você recebeu o sacramento da primeira Eucaristia. E depois, como que foi? Eu fui para a igreja, recebi, né? Chorei, entreguei por ela, né? E aí, quando foi à noite, depois da missa, eu fui para casa. Quando estava em casa, ela chegou. E aí, cheguei em casa, ela estava arrumando as coisas dela, dizendo que ia embora. Aí eu liguei para o fundador da comunidade, pedi ajuda. Falei, você precisa vir aqui, que ela ouvia ele, né? Precisa vir aqui para fazer alguma coisa. Eu não posso deixar minha filha embora. Ele, calma, Graça, eu vou aí. Ele foi, ficou lá 1h30 dentro do quarto conversando com ela. Aí ele saiu, falou, Graça, não tem o que fazer. A Rosali está decidida e a gente não pode fazer nada. Agora a sua missão é rezar e esperar, porque ela vai voltar. Ele me disse assim. Um dia eu estou em casa, eu escuto chamar na porta, mãe. Aí eu falei, meu Deus, será que eu estou ouvindo? Será que é a Rosali? Porque, né, várias vezes eu ouvi ela me chamando e não era. Sim. Aí eu olhei pro portão, era ela, Padre. Aí eu fui abrir o portão, ela falou assim, mãe, eu posso entrar? Eu falei, claro. Ela entrou, eu abracei ela, tava pele e osso, Padre, magra. Só com a roupa do corpo, não tinha nada. Ela entrou, aí ela falou, mãe, eu quero voltar para casa, eu posso? Aí eu falei, pode, minha filha, claro que pode. Botei ela para tomar banho, dei comida. E aí na hora que eu olhei para ela, coisas de Deus, veio no meu coração, ela tá grávida. Aí marquei o meu ginecologista para levá-la, levei ela ao meu ginecologista. Quando chegou lá, o médico examinou tudo, confirmou a gravidez e ele disse assim, aí eu disse para ele que ela não estava em casa, que ela tinha ido embora de casa e eu não sabia a realidade que ela estava vivendo. O médico falou para ela assim, agora você precisa me falar, porque para eu te ajudar você precisa me falar. Você usava droga? E qual era a droga que você usava? Aí eu percebi que ela ficou meio sem jeito, ela olhou para mim, aí eu falei, Rosali, você precisa falar, porque tem uma criança em jogo, né? A vida de uma criança. E ela sempre gostou muito de criança, Padre. Então ela queria aquele filho. Sim. Aí ela falou que usava maconha, cocaína, essas coisas aí. Aí o médico virou para ela e falou assim, você já está com 3 meses, você não pode ter essa criança. Por conta da droga, essa criança vai nascer deformada. Eu estava sentada assim, Padre. Na hora que eu ouvi, eu me levantei. Olhei bem no olho dele e falei assim para ele, eu repreendo, doutor, essas suas palavras. Meu neto vai nascer, seja neto ou neta, ele vai nascer
e vai nascer com saúde para a honra e glória de Deus e vai ser canal de salvação na vida da minha filha. E ninguém vai tirar. Fiz uma linda oração com ela. Ela chorou. Aí quando terminou a oração, ela com o olho vermelho, ela falou: mãe, como que a senhora sabe que eu estava nesse lugar? Que Deus foi mostrando, sabe? Sim. Eu falei: eu não sei, Rosali, não se preocupa com isso. Isso não é para te envergonhar. Isso é para te libertar e te curar. E a partir de hoje, até essa inquietação que você estava aqui dentro de casa por causa da droga, ela já saiu em nome de Jesus. E agora nós vamos cuidar para que meu neto ou minha neta venha com muita saúde. Abracei ela, fiquei ali com ela. Meu esposo, logo no começo, né, todo sofrimento, né, padre, ele não queria. Sim. Não queria. Ai, por que não? Porque ela... Eu, não é assim. Não é assim. Sentei com ele no quarto, conversei, eu falei: ela é minha filha e sua filha. Ela vai ficar aqui. Eu vou cuidar dela. Cuidei, pai. E aí eu falei para ela assim, ela falou: ai, mãe, acho que meu parto vai ser cesárea. Eu falei: não, vai ser normal, que é para você passar pela dor que a sua mãe passou, para você aprender como que é a vida. E aí, resumindo, minha neta nasceu com saúde, uma menina linda, amada. Como chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda. A comunidade inteira ajudou, padre. Não faltou nada para essa criança, nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, com o tempo, a Rosali conheceu um rapaz, uma pessoa boa, o nome dele é Fernando. Casou com ele. E aí, a gente continuou a nossa vida, né? Eu, meu esposo. A minha filha mais nova casou. Sim. E aí, a Thaís tem 2 filhos. Uma filha é muito próxima da gente, né? Muito Quantos amiga. netos você já tem, Graça? 5. 5 netos. Glória a Deus. 5 não, padre, 6. A Rosali tem 4 e a Thaís 2. 6, né? 6 netos. 6 netos. Lindos, padre, lindos. Apaixonada por eles. E aí, padre, a gente, né, continuou a nossa vida, tudo. Aí, depois que passou a pandemia, teve a pandemia, eu trabalhava no hospital, que eu sou técnica de enfermagem, passei a pandemia inteira no UTI, peguei Covid, quase morri, meu esposo também. Eu comecei a ir para a missa, eu sempre gostei muito de ir para a missa todo dia. Lá no Hermelino, eu morava no Hermelino, não tinha missa todos os dias, eu vinha para a Penha, fui comungando, tinha os irmãos também, que uns foi ajudando os outros, e aí cada um foi para a sua paróquia, né? Não tinha muito o que fazer, tinha que ir, né, padre? E aí eu tinha um padre que era muito amigo da gente, tinha uma paróquia, eu fui lá para a paróquia dele, sentei lá no cantinho, no final do banco e fiquei lá. Falei: Jesus, estou aqui, eu sei que eu preciso estar. Vou ficar. E fiquei lá. Um dia ele olhou para mim e me viu: Graça, vem cá. Aí eu fui. Ele: a senhora pensa que vai ficar lá quietinha no cantinho no banco, dona Graça? Sei que se você é ministra, que ele já me conhecia, né? Eu sempre fui ministra da Eucaristia. Ele: não, pode vir para cá, vamos ajudar a servir. Aí comecei a servir na paróquia, sendo ministra da Eucaristia. Fiquei lá com ele um bom tempo. Sim. Aí depois, e teu esposo junto? Meu esposo junto, eu e ele, os dois juntos, padre. Onde estava um, estava o outro. Nós dois éramos muito unidos, muito juntos, graças a Deus. E a minha filha Thaís e meu genro Everson também, e as crianças também na paróquia. Sim. Aí eu mudei, padre. Fui morar na Penha. Eu moro de aluguel, então eu pedi para Deus, falei: Senhor, eu quero um lugar que eu seja certo, tem acesso para mim para a missa diária. Eu preciso da missa diária. E aqui eu não tenho. E não dá para mim ficar pagando condução, indo todo dia para a Penha. Então, me ajuda. E aí a gente conseguiu um apartamento que Deus deu assim, ó, na porta do Santuário Eucarístico da Penha, que tem missa todos os dias, adoração. Já tem para fazer 2 anos em abril que nós estamos morando lá. Aí, padre, no começo, em janeiro, eu estava ainda trabalhando. No dia 8 de janeiro, eu fui mandada embora do serviço. Do nada, sem motivo, trocou uma chefe e a mulher me mandou embora. Mas eu nunca tive problema nenhum, nada. Eu levei um susto. E aí, dia 8. Dia 9, a minha filha mais velha, a Rosali, me liga, que estava com caroço no peito e que passou na médica. A médica falou que ela estava com câncer. Foi um susto muito grande. Eu perdi o chão, falei: meu Deus do céu, e agora? Aí começamos uma luta para levá-la no médico, tudo. Aí depois de mais de 3 meses, descobriram-se que não era um câncer, graças a Deus, era uma mastite. Quando foi em abril, meu esposo começou a sentir tonturas. Foi trabalhar, voltou: Graça, eu estou com muita tontura.
Eu falei para ele assim, Ronaldo, deve ser do calor. Sabe aquele dia que estava aquele calorzão aqui em São Paulo? Então eu falei assim, deve ser do calor, a pressão caiu. Ele falou, deve ser. Aí passou uma semana, não passou, tô com tontura. Eu falei, não, a gente tem que ir no médico. E até então, padre, eu e o Ronaldo, a gente sempre teve convênio das empresas, né? Ou minha ou dele. Só que eu tinha sido mandado embora em janeiro, padre. E ele começou no começo de abril, sentir essas tonturas. Aí eu falei, meu Deus, o que vai ser da gente, né? Vamos procurar um posto, alguma coisa. Aí fomos, passou na médica, expliquei o que ele estava sentindo, a médica passou os exames, a gente fez os exames e ela passou um exame de sangue oculto nas fezes e a gente fez o exame de sangue oculto nas fezes. Quando eu fui passar na médica, o exame deu positivo. Então ela falou que o Ronaldo estava tendo um sangramento, mas não sabia de onde. Mas ela me disse assim, o caso dele é muito grave, a gente precisa fazer os exames para descobrir de onde é que está vindo esse sangramento. Aí eu, assim, na hora eu não entendi muito. Eu falei, doutora, e o coração? Porque até então o médico falou que era o coração. Ela falou assim, dona Graça, o coração dele agora é o de menos. Ela falou desse jeito, vamos ver de onde está vindo esse sangramento. E é urgente. Só que a médica, na hora, padre, a gente fica meio, né? A gente não tem muita noção da situação. É o susto. Ronaldo não tinha nada, padre. Ronaldo não tinha uma dor de estômago. Ronaldo não sentia nada. E todos os anos eu e ele fazia check-up. Então, ele tinha um ano que ele tinha feito check-up e não deu nada nos exames dele. Aí ela falou, tem que fazer tudo com urgência. Aí pediu. Na sexta-feira santa, dia 17 de abril, o Ronaldo não estava bem, ele estava sentindo cansado. Ele ia da sala para o banheiro, ele se sentia cansado. Aí naquele dia nós fomos cedo no Hospital São Paulo tentar ver se conseguia um atendimento para ele. Chegou lá, a moça falou que não era porta fechada, que tinha que ir só encaminhado pelo posto de saúde. Falei, meu Deus do céu. Aí eu vim embora chorando, o Ronaldo já estava, né, chateado, porque a gente ia num lugar, ia no outro. Ele, filho, eu quero ir embora para casa, nega, eu quero ir embora. Eu falei, tá bom. Aí fomos para casa. À noite nós fomos para a missa. Aí a gente participou da missa, do lava-pés, da ceia do Senhor. Aí eu percebi que ele não estava bem. Aí eu falei para ele, Ronaldo, nós vamos no hospital quando terminar a missa. Aí terminou a missa, ele, não, eu quero ir embora, a gente já foi hoje, porque a gente já tinha ido em vários hospitais, sabe, padre? Aí eu falei pro meu genro estava comigo, eu falei, Everson, a gente vai levar o Ronaldo para o hospital. Vamos em um que a gente ainda não foi, que foi o Vermelhinho, na Vila Maria. Aí fomos pro Vermelhinho. Chegou lá, eu cheguei, ele já segurando ele pelo braço, e eu falei para a moça, olha, ele não está bem, o caso é sério e precisa ser urgente. Aí a enfermeira já mandou entrar direto na emergência, eu fui, ela olhou, porque em casa eu já tinha visto, a pressão dele estava 9/4, quando chegou no hospital estava 8/4, aí eles já internaram ele, o médico examinou, falou, a gente vai fazer os exames para descobrir, dona Graça, de onde que é esse sangramento. Aí internou ele, aí quando internou, no dia que eu passei no posto, o HB dele estava 8. Quando chegou no hospital já estava 6, então o sangramento estava mais forte, ele estava perdendo sangue, a anemia já estava 6. Aí ele falou que ia tomar a bolsa de sangue, ele tomou a bolsa de sangue, foi internado na emergência, e eu ia, como ele tinha 56 anos, ele fez 57 no hospital, eu não podia ficar com ele. Fui para o hospital, ia na hora das visitas, aí depois eles transferiram eles para o quarto, e aí demorou uma semana, padre, para fazer uma endoscopia. Ele tomou mais de 12 bolsas de sangue. Aí conseguiu fazer a biópsia, conseguiu fazer a endoscopia e fez a biópsia. E aí ficou aguardando sair o resultado da biópsia, e o Ronaldo piorando. Aí um dia a Thaís chegou e falou, mãe, a gente precisa dar uma prensa nesse médico. Aí eu chamei ele e falei para ele assim, doutor, a gente precisa fazer alguma coisa. Ou vocês fazem alguma coisa pelo Ronaldo, ou então eu vou ter que tirar ele daqui, eu vou tirar ele daqui, porque senão ele vai morrer. Aí ele, dona Graça, a senhora sabe. Eu falei, não, doutor, não tem mais conversa. Ou o senhor faz, ou eu vou chamar a polícia e vou tirar o Ronaldo daqui. Já tinha reclamado, nada tinha resolvido. Aí quando eu falei que ia tirar, ele foi lá conversar com a chefe dos médicos, aí me falou, não, dona Graça, a gente vai fazer a cirurgia do Ronaldo amanhã, seria dia 8. A biópsia dele estava marcada para sair dia 9. E Deus foi tão bom que eles marcaram a cirurgia para o dia 8, no dia 8 saiu a biópsia e deu positivo, ele estava com câncer.
câncer dele era um tumor no estômago. Só que aí eles tiveram que fazer a cirurgia de emergência por conta do sangramento e não sabia, né, como estava, né, padre? Fez a cirurgia. Nesse meio tempo, eu pedi uma autorização para o médico. Eu falei, eu sou da área, eu quero cuidar do meu esposo, eu preciso de uma autorização para ficar com ele. Aí o médico me deu autorização, eu conversei com o enfermeiro e eu acabei ficando direto com ele no hospital. E aí ele fez a cirurgia, padre, a cirurgia, ele entrou no centro cirúrgico, era meio-dia. Ele saiu do centro cirúrgico 6h30 da tarde, padre, e eu na porta do centro cirúrgico rezando o terço, rezando o rosário, pedindo para Nossa Senhora, e muito assustada. Naquele dia eu fiquei muito assustada. E aí foi muito rápido, muito rápido. E aí ele foi internado, ele fez a cirurgia. Depois de 2 semanas que ele tinha feito a cirurgia abriu. Teve que voltar de novo para o centro cirúrgico. Quando ele fez a cirurgia, o médico veio falar comigo, aí ele falou, Dona Graça, a senhora, eu tirei uma foto, a senhora quer ver? Eu falei, quero. Você tem certeza? Eu falei, tenho, doutor. Aí ele me mostrou, o tumor estava muito grande, já tinha tomado toda a gordura do estômago, que eles tiraram tudo, e eles falaram que tinham tomado peritônio. Aí o tumor em si, ele tirou todo, ele falou que media 8,5, conseguiu tirar. O do peritônio, ele falou que não conseguiu tirar tudo, tirou a metade, mas não conseguiu tirar tudo. Aí ele falou, Dona Graça, o fígado dele tinha uma parte preta, mas a gente não sabe se já é foco ou se foi porque estava pressionando, o tumor estava pressionando o fígado. Mas provavelmente o seu Ronaldo vai precisar fazer quimioterapia, a gente só não sabe qual, porque depois que vai fazer outros exames para saber. Falei, tá bom, doutor, mas ele tá bem? Tá. Aí ele saiu, era 6h30 da tarde, foi pro quarto. Eu cuidei dele, o padre ficou bem, cuidei da melhor forma que eu pude. Confissão, comungava todo domingo, rezávamos o rosário todos os dias. Com 2 semanas de operado, a cirurgia abre. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, não é possível. Abriu a cirurgia, aí o médico falou que tinha que voltar para o centro cirúrgico urgente, que eles iam colocar uma tela, essa tela segurar. Refez a cirurgia, voltou para o quarto, graças a Deus ficou bem, começou a se recuperar bem, eu cuidando dele, cuidei muito bem dele. As enfermeiras chegavam, todo mundo elogiava ele, e aí lá no hospital falaram que ele era o homem mais cheiroso do hospital, todo cuidado, todo manhoso. E graças a Deus o padre Fábio foi, antes da cirurgia, foi depois da cirurgia, fez unção dos enfermos, ele confessou. Tudo em Deus, Pai, Sim. Tudo em Deus. Não tinha desespero, sabe? Tinha esperança. Quando foi dia 26 de maio, Ronaldo voltou para casa, depois de 43 dias de hospitais. Sim. Ele perdeu 22 quilos, Padre, só estava pele e osso. Voltou para casa, aí começou a se recuperar bem, eu cuidei direitinho, ficou tudo bem. A gente voltou aí para a igreja, já estava indo para a missa juntos, Ronaldo estava bem. Quando foi no final do mês de dia 26 de julho, ele começou a sentir, enjoo. Ele falou, nega, eu estou enjoado, não quero comer. Eu falei, mas o que foi? A gente achou que tinha sido uma coxinha que ele tinha comido na igreja. Sim. Aí eu falei, ai, Ronaldo, será que foi aquela coxinha? Ai, ele falou, deve ter sido. Só que aí esse enjoo persistiu, Padre Deus, remédio não passou. E aí eu falei para ele, então vamos no médico, né? Mas acho que, por conta de todo o hospital, ele não queria voltar. Ele, não, nega, eu não quero ir. Se não melhorar, a gente vai. Quando foi na terça-feira de manhã, eu acordei, isso foi na sexta que ele começou. Na terça-feira, eu acordei e eu olhei pro olho dele. Quando eu olhei pro olho dele estava meio amarelo. Bem pouquinho, mas estava. Aí eu falei para ele assim, não, vamos agora para o hospital. Aí fomos, resumindo a história, ele passou no médico, aí eles fizeram outra tomografia, fizeram outra ressonância, e a médica falou que o câncer já tinha tomado tudo, o baço e tudo.
A médica sentou com ele, conversou. Nisso, o chefe dele tinha feito convênio, mas estava na carência, padre. A gente passou no Vitória, ele fez todos esses exames, que foi tudo num dia só, conseguiu fazer tudo. E a médica falou que ele estava em sepse, porque ela falou que não sabia se tinha sido tumor que cresceu ou se foi um linfonodo, comprimiu a bilis, a passagem da bilis. A bilis não estava passando, estava caindo todo dentro do organismo dele e ele estava em sepse. Aí o convênio não quis aceitar de jeito nenhum e a gente tinha que tirar ele do hospital. Aí começou eu rezando e foi, sabe, assim. Eu falei, meu Deus, para onde que eu vou levar o Ronaldo? Me mostra, Senhor, me mostra. E me veio levar para Santa Marcelina, né? Que lá tem oncologia, né? E o hospital que ele fez a cirurgia não tem oncologia. A gente estava aguardando para sair uma vaga em algum hospital para ele passar na oncologia. Sim. Então eu falei, vou levar para lá, porque lá tem um setor oncológico. E aí, lá também não é porta aberta. E aí, a gente ali na luta, conseguimos. Eu conversei com a enfermeira falou assim, ai, Graça, falei para ela que eu era da área. Ela, você não conhece ninguém que tem ambulância para poder levá-lo de ambulância? Não, eu não conheço. Eu conhecia, mas quem disse que eu lembrei? Aí eu falei com um amigo, o Fábio, Graça, tem a Gabriela, que é a sobrinha dele. Ai, meu Deus, a Gabriela, liga para ela. Ligou para a Gabriela, resumindo a história, conseguimos uma ambulância, levamos ele para Santa Marcelina. Sim. Sei que o Ronaldo foi internar mesmo, era 6 horas da manhã. Sim. Internou o Ronaldo, só que colocaram o Ronaldo numa sala que chama lá Sala Vermelha, que é tipo uma sala de choque. É só para as pessoas que chegam ali, entra baleada, aquelas pessoas bem, né? E eu não podia ficar com ele lá. E o Ronaldo estava numa maca, padre. Ficou lá uma semana. Era uma dificuldade para mim entrar, tinha que chorar, que pedir. Teve um dia que eu tive que chamar assistente social para eu poder ver meu marido, porque não me deixavam ver. Disse que não podia entrar na sala. Aí eu cheguei, esse dia que a assistente social deixou, ele olhou para mim e ele falou assim, nega, me tira daqui. Me tira daqui, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu olhei para ele chorando e eu falei para ele, nego, fica calmo, eu vou tirar você daqui, Ronaldo. Eu vou te tirar daqui. Em nome de Jesus, eu vou te tirar daqui. E saí, padre. Aí entrei no carro e fui chorando até a minha casa. Falei, Jesus, eu fiz o que eu não tô maluca. Você mandou eu ir para lá. O Senhor preparou tudo. O Senhor moveu a terra em nosso favor. Não é possível. A ambulância, tudo. Eu não tô maluca, Jesus. O Senhor me falou. Me ajuda, me mostra. Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu, me mostra, eu preciso tirar o Ronaldo dali, ele vai morrer ali daquele jeito. Aí na hora meu telefone tocou, era uma amiga minha. A gente tinha uma rede, eu tenho uma rede de apoio muito grande. Muitas pessoas que gostam da gente, padre, e que experimentou Deus através de nós, sabe, do nosso ministério. Nós rezamos por muitas pessoas. E nessa hora foi tanta gente que nem eu imaginava que éramos tão queridos, padre. E aí a gente tinha um grupo de oração de mais de 80 pessoas rezando por nós. E aí nessa hora o telefone tocou, quando eu atendi era uma amiga minha. Ela falou, Graça, liga para fulana. Ela é nossa amiga, e eu já rezei com ela, tudo, uma amiga muito querida. Sim. Ela é psicóloga. Ela falou, ela atende as irmãs, ela deve conhecer alguém lá dentro para ajudar. Liguei para ela. Peguei e mandei um áudio. Falei o estado do Ronaldo e falei para ela, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso tirar ele de lá, ele tem que estar numa UTI, ele não pode estar lá. E aí? Aí ela mandou para a irmã na hora respondeu que ia fazer alguma coisa. Quando eu cheguei no outro dia, padre, o Ronaldo já estava no quarto, com a graça de Deus. Sim. E aí, mas ele já estava bem grave, foi para a UTI, ficou na UTI. Eu fui ajudando, todas as maneiras, cuidando. Sim. E aí, um dia Jesus falou para mim, você precisa fazer com o Ronaldo, você precisa preparar o Ronaldo para o céu. Aí eu disse assim para Jesus, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou aguentar. Aí ele me disse assim, vai, filho, você já fez tantas vezes isso no hospital. Aí ele começou a me lembrar as experiências que eu vivi com as mãezinhas no hospital, de entregar os filhos para Jesus. Eu fazia isso, pai, quando eu trabalhava. Aí eu comecei dentro de casa, eu mesmo entregando ele para Deus. Eu fiz minha oração e comecei a entregar. Fui para a missa no domingo de manhã. Quando eu cheguei na missa, eu disse para Jesus assim, Jesus, você me disse que vai levar o Ronaldo.
eu só te peço uma coisa, não deixe o Ronaldo sofrer. E eu quero que o Ronaldo fique, Jesus, lúcido até o último dia. Que ele não seja entubado. Eu não quero ver meu esposo entubado, sofrendo. Fui para a visita. Aquele dia, uma semana, uns 3 dias antes, eu liguei para o padre Fábio. Falei, padre, eu preciso do senhor. Graça, que foi? Eu falei, padre, eu preciso preparar meu esposo para o céu. Sim. O padre levou um susto. Não, Gracinha, o Ronaldo está vivo. Falei, padre, é urgente. Eu já fiz minha parte. Aí eu fiz perdão, momento de perdão com ele, tudo. Perguntei se tinha alguém que ele queria perdoar. Fiz tudo, padre, sim, tudo. Aí eu falei, agora é com o senhor. O senhor precisa vir selar isso, padre. Eu preciso preparar meu esposo para a eternidade. E aí? O padre foi. Aí o padre foi no domingo, preparou ele. Foi o último dia que ele comungou com muita dificuldade. Ele comungou, o padre fez a unção dos enfermos, perdão, sim, rezamos, oramos em línguas. Padre, era uma serenidade no quarto que ninguém explicava, os médicos não explicavam, ninguém explicava. Isso foi no domingo. Ele faleceu na quinta-feira. Foi o momento em que vocês experimentaram da fé, né? Experimentamos. Padre. Tem alguém que mandou um recadinho para você. Olha só quem é. Olá, querido povo de Deus, sou o Padre Fábio Lima e quero primeiramente aqui já bendizer a Deus pela Canção Nova, ser esse grande presente de Deus na nossa vida, na nossa história. E hoje, de maneira muito especial, recebi essa grande graça de poder mandar essa mensagem, uma mensagem de louvor e agradecimento pela vida da graça, né? Deus sabe o quanto eu prezo muito no meu coração as pessoas que passam pela minha vida e deixam marcas, né? E a Graça é uma dessas pessoas que há alguns anos nós já nos conhecemos, tivemos a oportunidade de conviver em muitas realidades, rezarmos juntos, estarmos em missão juntos, e hoje poder tocar a vida dela é um grande presente de Deus. Uma mulher verdadeiramente de fé. E é por isso, Graça, que eu aproveito aqui essa oportunidade que a Canção Nova nos dá para bendizer a Deus pela tua vida, porque eu, como padre, posso tocar de maneira muito concreta a presença de Deus na tua história. A presença de Deus nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores e de perda. E poder contemplar em você uma mulher de fé, uma mulher que a cada momento sempre com o olhar e o coração firmado em Deus. Que Deus possa sim conservar a tua vida, conservar o teu coração e que a cada dia você possa colher mais e mais as bênçãos e as graças de Deus. Você sabe muito bem, né? A gente já partilhou tanto a vida, existem muitas coisas na vida que a gente não vai compreender. Mas, como diz a querida Maria Gabriela, nós não temos que compreender, nós temos que louvar a Deus. Por isso mesmo, sem entender, que o teu coração, a tua vida, a cada dia seja este grande louvor a Deus, sendo para nós inspiração para que nós também sejamos fiéis na certeza desse Deus que cuida de nós. Deus abençoe, graça, que alegria ter você aí no programa Gente de Fé. Um grande abraço ao querido Padre Gilbertinho e a você que acompanha todo o sistema Canção Nova. Deus os abençoe. Fábio, né? Padre Fábio é um presente de Deus na minha vida, Padre. Eu o conheço, ele não era nem sacerdote ainda. Olha só. Ele era fundador. Acompanha você sempre. Acompanha, Padre. Graça, muito obrigado pelo teu testemunho. Deus te abençoe. Amém. Tenho certeza que muitos foram impactados e que os frutos você possa colher na tua vida e na tua família. Deus lhe pague por ter vindo. Muito obrigado, viu? Amém, Padre. Posso dar só uma palavrinha? Uma palavrinha rapidinho. Bem rápido, assim. Tem uns 15 dias que eu acordei de manhã e Jesus disse assim para mim: filha, existe vida além da dor. Amém. Existe Amém. Vida. Bendito seja Deus. Obrigado pela tua companhia, obrigado por estar conosco no Gente de Fé. Continue conosco na nossa programação e acompanhe esse testemunho pelas nossas plataformas digitais. Até o próximo.